Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida do teu servo nesta manhã. Meu Deus, esteja com ele, nos ensinando este assunto, porque nós como igreja precisamos aprender do Senhor a respeitar, a amar, a entender e esclarecer os mal entendidos sem mágoa. Meu Deus, toma ele nas tuas mãos, toma a minha casa, os meus filhos, o meu genro e a minha nora, o Isaac, esconde-nos em ti nesta manhã, e dê a vitória ao teu servo através desta palavra. Revela-te a ele nesta manhã como um mestre, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, vai tudo bem com vocês? Nós vamos estar ministrando hoje, falando sobre ética. Quantos sabem o que é ética? O que é ética? É o quê? Princípios, normas, moral, caráter, personalidade, junta tudo isso aqui e vira uma ética, né? Aqui está, nessa figura que eu coloquei aqui, no dia de finados aqui, alguém está colocando flores no túmulo da Dona Ética, né? A Dona Ética, para muitas pessoas, ela morreu, está morta. Ou seja, para muitas pessoas, esses princípios que nós falamos, estamos questionando, eles não existem. Para eles é alguma coisa que não tem importância alguma, que cada um faz o que quer e define como quer viver a sua própria vida. Nós tivemos nesta noite, quantos assistiram aqui, ficaram a madrugada assistindo a luta do senhor Anderson Silva com o outro lutador lá? Nós tivemos ali um exemplo clássico do que é alguém, o que é antiético fazer. A Bíblia diz que a altivez precede a ruína, não é isso? O que aconteceu nessa luta? Eu fui ver agora de manhã, eu entrei para saber o resultado, entrei lá no YouTube e dei uma olhada. O que aconteceu? Anderson Silva, campeão mundial, já há vários anos, 11 títulos já defendidos. O que ele foi fazer diante de um jovem que está começando com uma vontade tremenda de vencer e de lutar? O que ele fez? Simplesmente ele menosprezou o adversário, abaixou as mãos, e o rapaz estava dando soco nele, ele só fazendo tal, livrando. Uma hora o rapaz pegou o jeito dele, pegou a mania e o jeito, e a hora que ele abaixou a guarda, menosprezando, o rapaz partiu para cima dele e o nocauteou, derrubou ele lá no chão e ficou lá para o mundo inteiro ver o que aconteceu. Que se ele tivesse lutado direito, ele não perderia de maneira alguma a luta, mas ele menosprezou o adversário. Ou seja, um princípio antiético total para alguém que diante do mundo é um campeão mundial e nunca deveria fazer isso diante de crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres e o mundo inteiro que confiava e que gostava nele. Vamos lá. Introdução à ética cristã. Introdução. A vida humana é construída em torno da moral, da ética e do caráter, pois ela se estrutura
em torno de valores. O que é isso? A vida humana é construída em torno da moral, da ética e do caráter. Pois ela quem? A vida humana se estrutura em termos de valores. Durante essas 13 semanas, nós estaremos vendo nesta revista alguns temas talvez um pouco diferentes do que você está acostumado a ver aqui na igreja. Mas nós queremos aproveitar para estar ministrando também ao seu coração coisas importantes e que você precisa aprender, precisa tomar ciência. Por exemplo, na próxima semana será ministrado sobre sexualidade. Sexualidade. Depois, namoro, casamento, divórcio. Também é um outro tema muitíssimo importante. Depois, natalidade, aborto e reprodução assistida. No outro tema próximo, eutanásia, suicídio e pena de morte, ou pena capital. Depois, como lidar com a discriminação. Outro, jogos e vícios, e assim por diante. Muitos temas desses, às vezes nós não damos valores, mas nós devemos fazer isso e devemos aprender para que a gente possa ensinar essas. O cristão, irmãos, não está isento. O cristão não está imune a coisa alguma. Às vezes nós temos a mania de nos cercarmos dentro de um mundo, pensando que o mundo nosso é aqui dentro da igreja. Na realidade não é aqui. Nós saímos daqui da igreja, segunda-feira começa para todo mundo, para todos nós. E nós temos que aprender as coisas de uma maneira geral, de uma maneira total. Nós temos que saber sobre política, temos que saber sobre ciência, temos que saber sobre filosofia, temos que saber sobre teologia. Sim, é mais importante. Temos que saber como adorar a Deus. Sim, é mais especial e importante. Temos que saber que sobre pecado, sim, precisamos saber em todo o tempo, mas nós não temos que ficar limitados, enquadrados, às vezes pequenos. Nossas ações, das mais simples às mais complexas, pressupõem escolhas que são feitas a partir do valor que elas tenham para nós. Cada um de nós fazemos escolha na nossa vida. Quantos aqui não fazem escolha? Pastor Luiz, só faz escolha? Hoje, pastora Cássia faz escolha também. Pastor Salmo, pastor Rondon. Cada um de nós fazemos escolhas. E às vezes as nossas escolhas vão determinar todo o nosso futuro. É certo que às vezes de manhã, o Marco, esse cabelão elegante de jogador de basquete dele, americano, talvez hoje ele escolheu pentear o cabelo de manhã, com aquele pente todo invocado, né? Mas isso não vai afetar a vida dele, não vai afetar a vida nossa. Nós podemos até dizer, rapaz, mas tu está elegante, hein? Que cabelão massa, legal, hein? Mas isso não vai afetar a nossa vida. Mas se você escolher, por exemplo, você que é solteiro, solteira, se você escolher mal a pessoa com quem você vai casar, vai afetar todo o seu futuro. Uma escolha, uma única escolha, que às vezes nós fazemos, afeta todo o nosso futuro. Nós escolhermos obedecer ou desobedecer, é uma questão de princípios, de valores, de moral. E essas escolhas às vezes podem afetar a nossa vida, o nosso dia a dia, e pode afetar o nosso futuro, pode afetar isso trazendo sobre nós felicidade ou não. Vai dependendo do caminho, a escolha, o lugar que eu escolher estar no momento, vai depender todas essas coisas. Então, nossas ações, das mais simples às mais complexas, pressupõem escolhas que são feitas a partir do valor que elas têm para nós. Assim fica a pergunta: o que é valor? O que é valor? O que tem valor para você?
O que tem valor na sua vida? O que você diz? Isso aqui para mim é primordial. Isso aqui eu não abro mão. Isso aqui para mim é essencial. O que é valor para você? Quais as questões que você coloca como prioridades na sua vida, na sua casa, na sua família, diante de Deus? Tudo isso faz com que estas nossas escolhas sobre estes valores é que vão delineando quem nós somos, o nosso caráter, a nossa vida e a nossa própria ética do nosso dia a dia, a maneira de como nós nos relacionamos com as pessoas, com os nossos irmãos e com a sociedade, com os grupos pelos quais nós estamos inseridos. Se nós estamos inseridos na igreja, nós temos que ter a ética, às vezes o grupo aqui dentro. Se nós estamos no nosso trabalho, nós temos uma ética no nosso trabalho. Se nós estamos inseridos em alguns locais do governo, onde nós estivermos, nós temos a nossa ética. Tudo isso aqui modifica. E tudo isso aqui, para nós, é o que vai delinear esse caminho nosso. Vamos mais para frente um pouco. Eu coloquei aqui 3 coisas importantes: moral, diga comigo, moral, ética e caráter. O que é moral? O que é moral? Moral, vamos definir simplesmente algumas coisas. Moral é um conjunto de normas, algumas coisas de normas que a gente coloca no nosso dia a dia, que a gente sabe que nós temos que fazer, aquilo que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é bom o que é mal com L, o que é mal com U, o que é bom de ser bondoso, o que é bom de ser o outro bom, né? Ou seja, tudo isso vai definir esses princípios aqui, essas normas da nossa vida. E ética, o que é ética? O que é ética? Vamos resumindo, também é um conjunto de princípios morais que a gente alicerça a nossa conduta na sociedade diante das pessoas. O que é caráter? O que é caráter? O caráter já é o modo como você age. Princípios, a ética são princípios, ou seja, aquilo que norteia a sua vida, o seu dia a dia. Ética não é norma, ética não é um faça ou não faça, é diferente disso. Ética já está na sua mente, no seu coração. Para você andar, você não tem que pensar, eu vou andar, agora eu vou andar, eu vou dar um passo para a esquerda, vou dar um passo para a direita, vou dar de novo para a esquerda, vou dar para a direita. Isso aqui seria o quê? Isso aqui seria normas, porque você estaria pensando, estaria fazendo. Ética não, ética é aquilo que você faz e você não lembra que você está fazendo, você não precisa dizer para você mesmo, já está inculcado na sua mente, no seu dia a dia, já faz parte dos seus princípios, da sua educação, da sua vivência, do seu dia a dia, daquilo que você colocou como valores no seu coração. Isso é o que faz a diferença. Eu coloquei as 3 coisas aqui porque eu achei que são interessantes. Por exemplo, vamos lá. Ética é quando você vai no supermercado, por exemplo, compra uma caixa, um bocado de coisas junto nas suas compras, e vem uma caixa de bacalhau, daquelas bonitas, você sabe? Aquelas caixas embaladas de R$90, embaladinho, quadradinho, cortados assim, em cubo desta altura, assim, e você vai passar no caixa, e a caixa não percebe aquele tamanho de negócio lá, e não percebe aquela compra sua, e passa ela ali do lado, e você vê que ela não cobrou aquilo. Ética é quando ninguém viu você fazendo, você pegar aquilo ali e tirar daquilo e voltar e dizer para ela, olha, isso aqui não foi somado junto aqui com as compras. Isso é ética. Agora, caráter é a pessoa que faz isso
e não liga, por exemplo, o pastor Carlos Vilela, depois de comprar, depois de pagar. Caráter é o que a pessoa não tem, por exemplo, quando ela vai lá, paga esse tadão de bacalhau, tanto de coisa, faz na sua casa e não liga para o pastor Vilela convidando. Isso é não ter caráter, entendeu? Isso é falta de caráter. A ética está ótima, né? Mas o caráter está lá embaixo. Todos entenderam? Glória a Deus. Introdução à ética, continuando. Valores podem ser morais e não morais. Valores não morais possuem uma base real, um substrato material. Por exemplo, um carro, uma comida, uma roupa, um telefone celular. Isso são valores o quê? Não morais. Quando é que ele passa a ser um valor moral? Por exemplo, o carro, a comida, a roupa, um telefone. Por exemplo, o celular. Quando é que um celular passa a ser um valor moral? É quando você pega o telefone, pede emprestado o telefone do irmão. O irmão te emprestou o telefone. Tudo bem, celular é uma coisa não moral. Mas você pega o telefone do irmão emprestado, faz ligação internacional e começa a ler as mensagens de SMS que o irmão tem lá na sua agenda, nos seus negócios. Aí passa a ser alguma coisa antiética moral, usada da mesma coisa de algo que não é moral. Valores morais não possuem substrato material. Exemplo: comportamentos, interação social, decisões. Valores morais são exclusivos do ser humano, por ter ele capacidade de escolha dos seus atos. Definição de ética cristã. O que é a definição de ética cristã? Vamos ler todos juntos aqui? Vamos lá? Definição de ética cristã. Vamos lá? 1, 2, 3. É a ciência da moral cristã que trata de explanar sistematicamente os deveres e costumes da moral humana em relação a Deus e à sociedade. Agora nós já estamos falando não de ética propriamente dita, mas de quê? Ética cristã. Nós já entramos num grupo específico já. Então agora nós estamos falando de ética cristã. Então a ética cristã, ela fala dos relacionamentos entre Deus e também a pessoa com Deus e também com a sociedade. Porque tem muita gente, preste atenção, tem muitas pessoas que às vezes são éticas diante de Deus. Entre aspas, né? Porque a Deus a gente não engana. São éticas diante de Deus, mas elas são totalmente antiéticas na sociedade. Pessoas são boas dentro da igreja, são bons obreiros, são boas pessoas, são bons membros, são bons alunos, são boas pessoas. Mas quando você sai, às vezes lá fora, no seu trabalho, às vezes você é totalmente uma pessoa totalmente antiética. É uma pessoa que não se relaciona com ninguém, é uma pessoa que ninguém tem prazer em estar com você. Às vezes você está numa roda lá de pessoas, você chega nessa roda, as pessoas saem, vão saindo de fininho, um e o outro, porque não querem estar perto de você. Por quê? Porque os seus valores e a maneira como você os coloca para esse grupo, elas não recebem isso de você, porque às vezes elas veem que o que você diz e o que você fala não é aquilo que condiz com aquilo que você está dizendo. Os seus atos são diferentes daquilo que você fala. Todos estão me entendendo? Diga amém. Eu posso estar aqui, eu posso falar aqui
Às vezes, como que você, às vezes aqui dentro da igreja, as pessoas te veem como uma família bonitinha, agregada, centrada, chega bonitinho, chega de mão dada, chega aqui na igreja de mão dada, caminhando com os 8 filhinhos atrás de você. Só lá no Moçambique, né? Mamãe, papai, nenês e mais um na Capulana, né? Mas as pessoas te veem dessa maneira aqui na igreja, mas quando você está juntamente com seus vizinhos, com as pessoas que estão do seu lado, ali, as pessoas desconhecem e não conhecem quem você é. As pessoas têm sede de te conhecer quem realmente você é. Porque elas não sabem, você muda a personalidade totalmente. Alguém colocou na casa, né? Alugou uma casa nesse nível, esse tipo de pessoa, esse nível de irmão. Alugou uma casa. Você já viu aquelas pessoas que gostam de aparecer, de querer mostrar o que não é? Colocou lá na casa assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Você já viu muita gente no carro? Propriedade exclusiva de Jesus. Pede emprestado o carro, se é de Jesus é meu. Me leva ali no Goiânia 4. Eu estou sem carro, estou sem dinheiro para o táxi. Aqui não, meu filho. Propriedade exclusiva de Jesus, o camarada colocou lá no muro da família. Mas brigavam tanto, mau testemunho tanto, que o vizinho um dia não suportou. Foi lá e colocou e escreveu de letra vermelha, embaixo do aqui, essa casa pertence a Jesus, pôs lá de letra vermelha, mas está alugada para Satanás. Às vezes muitas pessoas têm dado esse tipo de coisa, de testemunho, de vida para os outros. Pessoas são éticas num lugar e antiéticas no outro. 2, fundamentada nos princípios ensinados e exemplificados por Cristo e aplicada na vida do crente pelo Espírito Santo. Outra, terceiro, tem a ver com a pergunta. A ética cristã tem a ver com a pergunta: o que é que eu, como crente em Jesus Cristo e membro da igreja, devo fazer? Repita comigo aqui esta pergunta. Diga comigo assim: o que é que eu, como crente em Jesus Cristo e membro de sua igreja, devo fazer? Você sabe o que você deve fazer? Ética cristã é isso, é você saber o que você deve fazer. Você sabe o que você deve fazer? Ou você ainda está nas regras do que eu não posso fazer? Eu estou na igreja Catedral da Família, eu não posso beber, não posso fumar, não posso jogar, não posso prostituir, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Às vezes as regras do não posso, nós sabemos muito bem, apesar de, às vezes, descumprir, alguns descumprem. Mas e as regras do que eu devo fazer? As regras de como eu devo me portar no meio da igreja, de como eu devo me mostrar para Deus diante da igreja, como que eu devo me comportar, como que eu devo me colocar. Eis-me aqui. Nós vamos falar mais disso. Por que é importante a ética cristã? Por que é importante a ética cristã?
Porque o crente em seus conflitos, olha só, por que é importante nós estudarmos ética cristã? Porque o crente em seus conflitos e problemas cotidianos precisa de luz, de todo auxílio possível, para tomar decisões morais, algumas complexas e ambíguas. Por que nós precisamos entender então da ética cristã? É porque tem coisa na nossa vida que são difíceis. Tem situações na própria Bíblia que às vezes você passa, repassa, lê, relê, e às vezes você não entende. Às vezes você quer compreender, mas não compreende. Às vezes você lê alguns trechos na Bíblia e você pensa assim, esse texto parece que está destoando de todo o restante da Bíblia, mas você não para, não pergunta para alguém, não senta com alguém, não senta com um pastor, não senta com alguém que tem alguma experiência para te falar, você não se preocupa em aprender a palavra de Deus que norteia a vida do crente. Às vezes você se acomoda de estar vindo simplesmente para a igreja, e o que você aprende aqui na igreja. Você não se preocupa na sua casa em tirar um tempo para estudar a palavra de Deus. Você não se preocupa em conhecer mais da palavra de Deus, de fazer um curso teológico, um básico, se não, pastor, não tem tempo de ir na igreja, uma vez por semana, eu não tenho tempo, faz um curso por correspondência, sei lá. Não é a mesma coisa? Não é. Mas se você não tem tempo, faça um curso por correspondência. Tem Paulo Leivas Macalão, tem outros cursos aí que você pode fazer por correspondência, na sua casa. Mas o que importa? A Bíblia diz lá em Oséias que nós devemos fazer o seguinte questionamento: conheçamos o quê? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu tenho 30 anos de casado, 30 anos de casado com a mesma mulher. A mesma mulher. Quantos podem dar glória a Deus? Irmãos, é fácil ficar 30 anos casado? Fala a verdade. É fácil, meu bem, 30 anos de casado? Fala para mim, bem, responde. Está com dúvida? Anos de casado. Até hoje eu não conheço essa mulher direito. Quando eu penso que eu estou conhecendo, ela faz uma atitude totalmente diferente. Eu ponho a mão na cabeça, Jesus, o que está acontecendo? Réplica e depois tem tréplica. Mas sabe o que é que vale a pena, irmãos? É nessas descobertas de indiferença, como aconteceu ontem, e ele me abraçar e falar para mim assim: eu amo você, eu não dou conta de viver sem você. Dá para você entender isso? Então, isso aí é que vale a pena, é nós termos essa ética cristã, conhecermos a palavra e saber que nós temos direito de errar, mas também temos direito de ser aceito com os nossos erros. Então, ontem foi uma tarde maravilhosa. Essa outra parte entra na segunda lição, é que nós vamos ver na semana que vem. Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está aonde? Nos céus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, e assim as pessoas possam ver o que nós estamos fazendo.
Oh, Deus maravilhoso! As pessoas não querem saber simplesmente se o crente nasceu do Espírito. Elas estão preocupadas, e o próprio Deus também quer saber, se além de nascer, você anda, caminha no Espírito. Você tem andado no Espírito? Diga amém. Hã? O crente deve estudar ética, porque o ensino de Jesus é tanto ético como teológico. Portanto, ninguém pode interpretar o cristianismo a menos que entenda e dê ênfase ao conteúdo ético do Evangelho. Eu vou passar um pouco. Um exemplo de ética, antiética. A professora virou as costas para o aluno, você que não está enxergando aí, e diz: escreva na lousa a palavra ética. O Joãozinho disse: professora, roubaram o giz. Impossível de escrever. O que é isso aí? Um exemplo de falta de ética, não é isso? Eu coloquei esta citação aqui porque eu achei ela interessante. Diz o seguinte: porque os gentios, ao ouvirem de nossa boca, olha aqui, os gentios, ao ouvirem de nossa boca os oráculos de Deus, ficam maravilhados de sua beleza e grandeza. Mas logo, ao descobrirem que nossas obras não correspondem às palavras que falamos, mudam sua admiração em blasfêmia, afirmando que são pura ficção e engano. Quem disse isso foi Clemente de Alexandria, um homem considerado um dos pais da igreja, da era patrísticas, né? Então é um homem que deu suporte, ajudou a dar suporte basal à nossa fé cristã de hoje. É verdade que ele viveu mais ou menos de 160 até 200, anos 200 e pouquinho, depois de Cristo. Mas foi um homem, ou seja, onde as primeiras, Cristo tinha saído já, né, no ano 33, mais ou menos, da era cristã. Cristo então não tinha mais. Paulo começa a falar, sai de cena. O apóstolo João morre praticamente no ano 100, mais ou menos, da nossa era cristã, e a partir daí a gente começa a ver essas pessoas embasando a fé cristã. E esse homem viveu, 80 anos depois que João, o apóstolo. Então, e ele disse estas coisas aqui. Esse homem, ele teve um desvio meio esquisito, porque ele achava que o sexo, ele viveu, depois dele veio Orígenes, aquele outro essa turma, alguns desses, eles queriam tanto servir a Deus, agradar a Deus, que às vezes eles iam para alguns extremos, e principalmente na área sexual. Esse homem, Clemente de Alexandria, aqui, ele achava que ninguém tem que, homem e mulher, não tem que simplesmente, que o sexo é impuro, imundo. Ele achava isso, a não ser que fosse para procriação. É como se fosse um acasalamento, né? Ele achava isso, que não tinha que ter sexo, porque era impuro, a não ser para ter filhos, só não para ter filhos. Mas como é que o camarada vai saber o dia de ter filho? Agora, Orígenes foi mais radical ainda. Ele, para não ter sexo, o que ele fez? Ele se castrou, ele simplesmente castrou, radicalmente. Mas esses homens entendiam o que era a vontade, e tentavam fazer com que a nossa fé hoje, ela fosse mais forte. Então ele dizia, já na sua consciência de querer acertar, estas palavras, que a lei de Deus, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa, as pessoas têm sede, e quando nós falamos, as pessoas recebem essa palavra de coração, mas quando elas notam que
as nossas palavras, o que nós falamos, as nossas obras, não correspondem às palavras que falamos, elas mudam a admiração em blasfêmia, afirmando que são pura ficção e engano. Ou seja, a responsabilidade ética que nós temos, a responsabilidade cristã ética que nós temos diante de Deus, de fazer com que as pessoas acreditem que Jesus um dia veio. O que é o Evangelho? O Evangelho, em poucas palavras, que Deus, que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é testemunhar de Jesus? Ele dizia, olha, Deus deu um dia, na cruz do Calvário, o seu único Filho, ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra do Pai, para que todo aquele, eu, você, qualquer pessoa, que crê nisso, pela fé, que isto aconteceu, em meu benefício, em seu benefício, esta pessoa será salva. É a coisa mais simples do mundo. Agora as pessoas estão acreditando nisso que nós estamos falando? Ética no Antigo Testamento. Ética no Antigo Testamento. Diz assim, esse texto que eu peguei lá de Gênesis, diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Para quem que Deus está falando isso? Para Caim. Deus falando para Caim, que estava com o semblante descaído, que Deus não tinha recebido a oferta dele. E Caim, a Bíblia diz que ele irou-se. E Deus, colocando a ética em prática, um dos primeiros momentos onde Deus coloca escolhas éticas. Que Deus coloca as escolhas para que nós possamos fazê-las. Deus não tira, preste atenção numa coisa. Às vezes muitos pedem, Deus me livra do pecado. Jesus, eu marquei um encontro no motel fulano de tal, às 8 horas da noite, Jesus, me livra lá desse pecado. O que Deus vai fazer? Se a sua oração for sincera, ou se você ficar assim, eu vou falar um negócio aqui, mas minha carne, meu desejo é só um. Mas se a sua oração for sincera, o que Deus vai fazer? Ele vai colocar diante de você algo para que você possa escolher. Você vai ser confrontado com alguma situação depois desta oração sua. E Deus vai colocar alguém, uma pessoa, um telefonema, uma situação, alguma coisa, Ele vai arrumar para que você possa visualizar aquilo e poder a partir dali fazer uma escolha. Deus não vai arrancar dali. Deus não tira do seu coração o pecado, não. Nós temos que lutar e nós temos o quê? Que vencer o pecado. O que Deus está fazendo eticamente com Caim aqui? Diz assim: Caim, se bem fizeres, você não será aceito? E se não fizeres o bem, olha aqui, e se não fizeres, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti, olha só, e sobre ti será o quê? O seu desejo. Deus não invade o nosso desejo, a minha vontade, a sua vontade, Deus não invade, mas Ele nos dá o quê? Escolhas, escolhas. Se bem fizeres, não será aceito, e se não fizeres bem, olha aqui, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele, você deve o quê? Dominar. Pastor, mas isso é tão antigo, hein? Eu pensei que esse negócio era mais atual. A Bíblia diz o quê? Que Jesus, que é Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não diz que Jesus era, Ele diz que Ele o quê? É. Lá em Levítico 19, aonde que Deus começa a arrumar e organizar as leis, depois que o povo anda no Antigo Testamento, nós estamos falando do Antigo Testamento, depois que o povo caminha, sai do Egito.
É Gênesis 4, acho que é 4, 7, né? Hã? Acho que é 4, 6, 4, 7, parece. Hã? É, não é? Acho que é. Esse versículo é um dos versículos mais tremendos. Isso aqui estava, olha aqui, ó. Isso aqui estava às vésperas de acontecer o primeiro assassinato da história humana. E Deus intervém no meio desta história trágica e diz para Caim: isso necessariamente não precisa ser da maneira que você está pensando. Há uma solução diferente. E você tem domínio sobre essa solução. Esta escolha, Caim, é sua. E ela pode ser diferenciada. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo, irmãos? As ordenanças da criação. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre peixes e mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que o quê? Se move na terra. Tudo aqui tem uma cronologia, ou seja, tudo aqui está debaixo de uma ética de Deus. Primeiro Deus cria todas as coisas, preste atenção. Deus cria todo o ambiente primeiro, para depois Ele colocar quem? O homem. Todas as coisas foram criadas primeiro, para que depois Deus coloca o homem ali naquele ambiente. Por que isso? Porque Deus queria dar ao homem o privilégio de fazer com que tudo que foi criado, ele dominasse. Eu não sei se você nota, ou notou, ou tem notado, mas Deus lá no jardim do Éden, aquele negócio de faça e não faça, que nós estamos acostumados a ver e a fazer, que nós sabemos tudo o que nós não devemos, aquilo que nós comentamos, não devemos fazer, mas nós não sabemos o que nós devemos fazer. Deus fez o que com o homem? Criou o homem e colocou para ele o faça, fez o contrário. Deus disse assim, olha, só nesse verso aqui, muitas outras coisas tem, a gente usando esse versículo aqui. Deus lhe disse: frutificai, isso aqui é uma ordem, multiplicai, ordem, enchei a terra, ordem, sujeitai, faça, dominai, faça, e sobre todo animal, sobre todo isso aqui, e outras coisas mais que Deus disse: faça. E Ele disse uma única coisa para o homem, uma única ordem dizendo: não faça. Uma única. Por quê? Para que Deus fez isso? Exatamente, nós comentamos agora há pouco. Deus não tira, recapitulando, Deus não tira o pecado do nosso coração, mas Ele propõe e nos dá oportunidades. Ele cria situações que a gente possa fazer o quê? Escolhas. Diga: fazer escolhas. Então Deus disse: faça, está liberado, faça tudo que você quiser. Mas uma coisa você não vai fazer: você não vai comer desta árvore aqui. E disse mais: porque no dia em que você dela comer, certamente você vai morrer. Certamente não. Vai morrer. Quantas coisas que Deus pediu para não fazer? Diga uma coisa. E o que o homem fez? A escolha do homem, qual que foi? Alguém sabe? Escolhas erradas. Nós estamos pagando o preço até hoje pela escolha errada do homem, lá no passado, chamado pecado original, que cada pessoa hoje, mas aí com o pecado, Deus fez o que com o homem? Preste atenção no que Ele fala. Como Deus é tremendo, maravilhoso. Deus falou que o homem ia morrer, não falou? Sim ou não? A primeira coisa que Deus fez foi o que? Expulsar o homem do jardim. Ele ia ter que trabalhar, ia ter que lutar, ia ter que labutar. Mas antes de expulsar ele, a Bíblia diz que o amor de Deus veste o homem. Mata um animal e veste o homem. O homem estava agora nu.
A Bíblia diz então que Deus mata um animal e veste o homem. Isso significa, essa vestimenta, significa o amor de Deus para com o homem, para com a humanidade. Mas ao mesmo tempo que ele veste o homem, mata o animal e tira a nudez aparente do homem, a nudez, não a nudez física, mas a nudez moral do homem, agora. O homem estava primeiro fisicamente nu, pelado. Mas quando ele estava fisicamente nu, nada acontecia. Nada de ruim acontecia, somente no dia em que ficou nu moralmente. Que eticamente ele perdeu, a sua escolha foi errada. Aí ele se tornou nu. O homem então veste o homem, Deus então veste o homem novamente. O amor de Deus fez isso. Mas muitos acreditam só no amor de Deus. Mas Deus é amor e é também o quê? Justiça. Pelo amor, Deus veste o homem de uma nova vestimenta. Mas pela justiça de Deus, ele faz o quê? Expulsa ele do paraíso. Quantos estão entendendo sobre ética cristã no Antigo Testamento e sobre a sua vida nesse instante? Diga amém. O resultado da transgressão, a consciência do seu erro foi assinalado pela nudez. Nós já falamos. 1.3 aí, a elaboração, lá no Antigo Testamento, a elaboração de um código de o quê? Conduta. Os 10 mandamentos resumem as leis de forma didática. Além dos 10 mandamentos, o povo andava pelo deserto. Vamos só um pouquinho falar sobre isso aqui. O povo andava pelo deserto, saiu do Egito. O Egito, eles não tinham regras da parte de Deus. Eles tinham regra, trabalhe até hora dessa, faça isso, durma somente tanta, faça tantos tijolos. A regra deles, a ética deles era essa. Não eram guerreiros, não conheciam sobre guerra, não conheciam muito sobre valores, lá no Egito presos. Agora eles são livres, estão caminhando pelo deserto. O que Deus tem que fazer então? Começar a colocar normas, regras nesse povo. O que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz faz os 10 mandamentos aqui. Os 10 mandamentos, tudo se resume em amor. A vida, nós pensamos que regras, que leis, a Torá, preste atenção, que era os primeiros livros ali da lei, o Pentateuco, a lei dos judeus, também era composta de 613 ordenanças. O que eram essas ordenanças, 613 ordenanças? É alguma coisa de pode e não pode, algo que podia e não podia. Dessas ordenanças, 365 delas não podiam, e 248 podiam fazer. Para o rabino, o que eram esses 365? Significava todos os dias do ano. E o rabino olhava para essas coisas, esses 365 ordenanças de não pode, além dos 10 mandamentos, e ele dizia assim: cada dia do ano desses 305, eu não posso desagradar ao meu Deus. E os outros 248, do pode fazer. O que era para o rabino? Isso para o rabino, não era para Deus, tá? Era um rabino, que depois foram se transformando aí nos teólogos da lei, fariseus e daí para frente. Mas o que um rabino com esses 248, que podia fazer? Eram os 208 ossos que nós temos no corpo humano, 208, mas os órgãos mais do corpo, coração, fígado, pâncreas, e daí para frente, somando, daria 248. O que ele entendia disso? Então que todo o meu corpo, todo o meu ser, eu devo fazer todas as coisas para agradar ao meu Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas o que acontecia? Será que a lei, nós seguirmos a lei simplesmente, a lei vai nos levar para o céu desta maneira? Será que Deus quer que nós sejamos pessoas tão religiosas, de servir a alguma coisa, de faz ou não faz? Ou que essa lei tem que ser colocada no nosso coração como ética? O que você acha? O que você acha? Será que no nosso coração nós temos que seguir regras? Será que a igreja, a catedral da família, tem que colocar e dar um livrinho para cada um dos crentes?
Aqui é proibido fazer isso. Será que é necessário a igreja colocar mais uma regra? Ou se a própria Bíblia é na sua regra de fé? Os rabinos, os fariseus faziam isso. Além de todas as regras que tinham, eles criaram mais de 1.500 outras pela tradição. Além das 600 e pouco que tinha no Antigo Testamento, eles criaram mais de 1.500 regras por eles mesmos, através da tradição. E quando Jesus chega, Jesus separa tudo isso aqui em duas coisas. Ele diz o quê? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus resumiu tudo isso aqui? Dizendo que o amor a Deus supera todas as coisas no nosso dia a dia. Se você tiver com dificuldade, se você tem dificuldade lutando contra o pecado aí, sabe o que você tem que fazer? É você cada vez mais se aproximar de Deus. Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós estaremos mais fortalecidos em todas as áreas da nossa vida. Eu digo isso familiar, financeiramente, espiritualmente, em todas as áreas. Se você colocar o Senhor como prioridade na sua vida, na sua casa, na sua família, certamente os seus problemas serão menores, com certeza. Sim. Aham. Aham. É verdade. É verdade, é verdade. Às vezes nós não entendemos porque às vezes os filhos, né, são tão diferentes uns dos outros. E às vezes nós falamos, mas isso aqui é tão bonzinho, parece que isso aqui é tão esquisito, tão ruim. Então eu vou pegar esse bonzinho aqui e vou fazer dele o meu alicerce. E às vezes não é nada disso. Você queria ter uma família, você queria ter... A Bíblia diz que Davi foi chamado o quê? O homem segundo o coração de Deus. Você queria ter uma família igual a de Davi? Hã? Você queria ter uma família igual a de Davi? Sim ou não? Mas ele era um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Por quê? Se você for ver lá no Salmo 51, no verso 1, eu acho, ele começa assim, falando das suas fraquezas e debilidades. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. O que isso fala? Fala de um filho que às vezes é rebelde, que está longe, mas que está distante, que está fazendo coisa errada, que fez coisa errada, mas o coração dele está o quê? Na presença de Deus sempre, dependendo de Deus, precisando de Deus, encostadinho no Senhor, ouvindo a voz de Deus, chorando na presença de Deus pelas suas lutas, pelos seus pecados, mas não querendo fazer mais isso, não querendo que o pecado às vezes se torne uma constante na sua vida. Nós, os cristãos, irmãos, cada um de nós, eu aceitei a Cristo há 22 anos atrás, 22 anos atrás, muito tempo já na minha vida.
Se pegar uma fotografia de 22 anos atrás, das lutas, dos pecados, das coisas, é verdade que isso vai decrescendo e arrancando a nossa vida de tal maneira. Por quê? Pelo conhecimento de Deus, não o conhecimento teórico, o conhecimento filosófico de Deus, mas o conhecimento que fala de conhecer. Conhecer se fala de relacionar mais com Deus. Então, cada vez que eu relacionei melhor com Deus e tenho relacionado com Deus durante todos esses anos, é verdade, pastor, então o senhor não peca hoje? Claro que eu peco, irmão. Claro que eu peco. É claro que eu peco. Ah, pastor, então o senhor pecava como o senhor pecava lá? É claro que não. Claro que não. Por quê? Porque eu tenho temor de Deus. Porque Deus hoje me conhece e eu conheço mais a Deus. Então, cada vez mais, esse relacionamento vai me afastando do mal, vai me afastando do pecado. O povo era tão ético no Antigo Testamento, estou lembrando aqui do negócio, eles eram tão éticos, a começando, que Deus, quer ver? Eu coloquei aqui, alguém abra para mim aí, Deuteronômio 23, 12, verso 13. Deuteronômio 23, verso 12 e 13. Leia, por favor. Pode. Você tem NVI aí? Lê. Saneamento básico. Regra de saneamento básico. Deus muda. Imagina 3 milhões de pessoas. Imagina 3 milhões de pessoas. Vocês acham que tinha banheiro com descarga, com tudo? Apertava o botãozinho, sentava no vaso, saía água para limpar, papel higiênico, era assim que funcionava? O que Deus... Imagina você lá na areia, o acampamento está aqui. O acampamento aqui. 3 milhões de pessoas. Teoricamente, 3 milhões de pessoas vai ao banheiro uma vez por dia. Sim ou não? É verdade que tem uns irmãos precisando de... Como é que chama? Lactopurga. Mas imagina 3 milhões de pessoas fazendo na areia suas necessidades básicas, um vai passando, crack. Imagina, o que Deus fez então? Cada um anda com uma pazinha no bolso. Deu vontade de ir ao banheiro, e quando você estiver usando o banheiro, quando você estiver agachado, no lugar que você estiver, você pega a pazinha e cava um buraquinho ali. Cava o buraco, faz igual gato. Você já viu gato na areia? Cava o buraco, faz a necessidade e tampa com a pazinha novamente. O que era isso? Ética lá no Antigo Testamento para as pessoas se relacionarem uns com os outros. Já começando lá no Antigo Testamento. Definição de ética, 1.4. Quem que eram os acréscimos proféticos ao código? Eram os profetas. Quem que eram os profetas? Era uma confirmação da palavra de Deus. Eram portadores das mensagens de Deus. Que mensagem que era esta? Contra a apostasia, contra a imoralidade, contra a injustiça social, proclamava os juízos de Deus, chamava o povo para voltar a Deus e a oferta do perdão de Deus também. Eu estava voltando
voltar para Deus, está falando aqui voltar a Deus. Eu estava voltando de Brasília essa semana. Tem uma placa grande, enorme, de uns 20 metros, então não, uns 10 metros de comprimento. Escrito assim: dê uma chance a Jesus na sua vida hoje. Eu acho que é mais ou menos isso. Você lembra que é? Dê uma chance a Jesus na sua vida hoje. E toda vez que eu passo lá, eu fico indignado com essa placa. Dê uma chance a Jesus para entrar na sua vida. Irmãos, nós temos que dar chance para Jesus entrar na nossa vida? Ou é o contrário? Eu fico indignado com isso, porque não é nós que temos que dar chance para Jesus entrar. Oh, Jesus, se o Senhor for bonzinho comigo, se o Senhor me der muito dinheirinho, se o Senhor me arrumar um empreguinho que eu quero, se o Senhor me colocar ao lado do Marconi para trabalhar, se o Senhor me colocar como fulano de tal lá na escola, eu vou pensar se eu vou te aceitar como meu Senhor e Salvador da minha vida. É assim que funciona, irmãos? Exatamente. Hã? Não, mas não é esse tipo de chance que está falando. Aham. Pode também. Mas eu, como cristão, quem ficou indignado? O cristão ou não cristão? Obrigado. Então, eu fico indignado olhando aquela placa. Aí você pode falar, mas quem passa lá não fica. Tudo bem. Mas estou falando, eu fico indignado pela placa, daquele jeito, como se nós pudéssemos dar alguma chance para Jesus entrar, se ele pudesse fazer, se a gente fizesse algo para ele entrar na nossa vida, e não é. Vamos para frente. Quero falar só um pouquinho disso aqui, ó. A ética de princípios. Que a ética de Jesus nos evangelhos, nós já falamos um pouco disso aqui. Isso aqui é a ética de princípio. Princípio. Quem aprende princípios não precisa de lei. O que é princípio? Quando a pessoa taca uma pedra na vidraça de alguém e não é repreendido, joga uma pedra lá na vidraça de alguém e não é repreendido, o que o pai, vamos colocar o pai e o filho, o que o pai e o pai está dizendo para o filho? Quais são os princípios que o pai está ensinando para o filho? Pode o quê? Pode jogar pedra. E mais além. A pessoa, então, pode acabar com o que for dos outros, não é isso? Que está tudo bem. O que é princípios? Exatamente isto. Uma coisa que nós aprendemos, ela tem que nortear todos os outros ensinamentos. Eu não tenho que ter regra para tudo. Olha, é proibido jogar vidraça branca, pedra em vidraça preta, em vidraça de blindex, também é proibido em vidraça que está suja, é proibido jogar... É isso que tem que ser feito? Não. Quando nós aprendemos princípios, nós não precisamos de lei. Quando você vai no supermercado, naquele exemplo espúrio lá que eu dei, do deixar passar, quando você vai num supermercado, alguém te volta o troco errado, ninguém está vendo, você não viu, a pessoa não viu, você viu, as pessoas que estão ali não viram, e você vai embora com o dinheiro que não é seu, o que você está dizendo? Não, vamos para o ensinamento. O pai que vê um filho fazer isso é melhor. O pai que vê um filho fazer isso, lá no supermercado, na padaria,
Alguém devolve um troco a mais, R$1, R$2, 50 centavos, 10 centavos, mas a mais. E o filho vê que está errado e o pai vê e vai embora. O que ele está ensinando para o filho? Que o quê? Roubar, além de roubar, que engloba mais. Eu posso levar vantagens em tudo. Eu posso dar prejuízo às pessoas que estão perto. Eu posso ser mais esperto do que os outros que estão ao meu redor e conseguir levar vantagens nisso. Vocês estão entendendo o que é andarmos por princípios? Quando nós temos uma placa lá, não pise na grama, não pise na grama, lá fincada, aquela placa fala muito mais do que ela está escrita. Irmãos, o nosso filho tinha 8 anos de idade. E lá perto de casa tinha uma padaria. E ele ia sempre pedir para ir comprar chiclete, balinha. E um dia ele viu que, chegou na calçada, contou o troco, ele viu que estava errado. Ele foi e voltou lá no caixa, falou para o dono da padaria, a padaria ainda era pequena, olha, o senhor me voltou o troco errado. E o dono da padaria falou, menina, eu quero conhecer seu pai, você vai trazer ele aqui. E ele chegou em casa e contou, e o Carlos foi lá no outro dia com ele. E ele falou, olha, parabéns pelo que o seu filho fez, porque eu achei isso assim uma coisa, infelizmente, que seria o correto, achou extraordinário. E daí o Murilo passava a comprar balinha e chiclete lá, e com isso, ele falou, a partir de hoje, quando você for comprar, eu vou te dar um chiclete e uma balinha a mais do que você vai pagar. Então, isso é princípio, irmãos, que se torna uma ética na vida dos nossos filhos. Então, eu louvo a Deus por esse ensinamento, porque o Pai sempre ensinou isso. Então, as nossas palavras marcam, mas o nosso exemplo arrasta para muitos lugares. Amém. Os bons exemplos, o quê? Tem 2 vezes o valor dos bons conselhos. Mackenzie estava dizendo isso. Os bons exemplos têm 2 vezes o valor dos bons conselhos. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus nesta manhã. Deus quer nos ensinar tantas coisas. Deus quer nos mostrar tantas coisas. E mais do que isso. Além de nos ensinar sobre ética, Deus quer usar disso na nossa vida para nos usar, para nós sermos canais de bênção aonde nós estivermos. Amém, amados? Ética é coisa básica, moral é coisa básica, caráter é coisa básica, que precisam ser cada vez mais alicerçados na nossa conduta diária. E através disso, de um bom caráter, de uma boa ética, Deus, quando tiver que escolher, a não ser que não tenha, porque quando não tem, Ele fala até das pedras, Ele levantaria. Quando não tem, Ele faz burro falar. Mas há momentos que Deus faz o quê? Ele pega, Ele tem um projeto, tem algo, tem um plano a ser feito, a desenvolvido. Ele vai precisar de alguém. Nós somos aqui 400 pessoas. Deus precisa de alguém, uma pessoa. Quem que Ele vai escolher? Alguém sem caráter, sem personalidade, sem moral? Ou alguém que tem, baseado eticamente? Quem que Ele vai escolher? Para dar bom testemunho aos de fora, quem Ele vai escolher? Que bom testemunho que nós podemos dar? Que bom testemunho que você dá? Será que o seu dinheiro dá bom testemunho? Aquilo que você tem?
Se foi Deus que te deu, se você às vezes acha que foi Deus que te deu, tem certeza que foi Deus quem te deu? Será que esse dinheiro que Deus te deu, você tem usado esse dinheiro para testemunhar de Deus na vida das pessoas? Ou você é do nariz empinado, arrogante, infiel? Vamos orar nesta manhã, pedir que Deus possa estar nos guiando, nos dirigindo em todos os propósitos, em todos os caminhos da nossa vida, e que a gente possa ter bons exemplos para estar passando para as pessoas, além dos bons conselhos também. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus, te louvamos nesta manhã, ó Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã, por cada ensinamento que o Senhor nos trouxe ao nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor é Deus presente, é um Deus que não nos deixa, ó Deus, segundo os nossos próprios desígnios, não nos deixa segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Ó Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, nós queremos ser para o Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem planejado. Nos abençoa, Pai, abençoa o propósito de cada pessoa, ó Deus, aqueles que estão de acordo, que estão indo, fazendo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Frutifica, prospera em todos os caminhos, ó Deus. Abençoe, meu Deus, a nossa casa, a nossa família. Abençoe o nosso trabalho, Senhor. Abençoe os nossos relacionamentos, os nossos amigos. Ó Deus, que haja em nós o mesmo sentimento, ó Pai. Haja em nós a unidade, haja em nós os princípios que norteiam a nossa vida e que possamos, as pessoas possam olhar para nós e querer, ó Deus, ser aquilo que nós somos. Ó Deus amado, nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, então, em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.